Oiê! E aí? Fizeram o download, responderam o nosso quiz, mas pra frente, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouco sobre essas suas respostas. Mas assim, eu quero deixar bem claro aqui que esse conhecimento ele é amplamente usado pelas grandes empresas. Embora ele esteja disponível no mercado, por uma questão financeira, muitas vezes ele não é acessível para os pequenos negócios. E esses vídeos eles são para levar esse conhecimento para o maior número possível de pequenos negócios criados por mulheres. E por falar em negócios, negócios pressupõem protagonismo e autorresponsabilidade. É você que vai dar conta de fazer essa coisa acontecer, né? Então o negócio pressupõe isso. E lembrando que nós somos seres emocionais e sociais. A gente não vive sozinho, a gente nasceu para viver em comunidades, num meio social. E nós somos seres emocionais. E lembrando que as nossas emoções, elas são inconscientes, você não controla as emoções que você tem. E nesse meio social, o que te move, o que faz você fazer as coisas, ir para frente, levantar de manhã cedo, é literalmente os estímulos que você recebe desse meio social seu. E você pode até morar sozinho, mas você levanta de manhã cedo ou acorda e você já recebe estímulos das coisas que você tem que fazer. Como a gente está falando aqui de negócio, eu imagino assim que quem esteja assistindo é alguém que tem que levantar porque tem que ir lá tocar o seu negócio, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de uma maneira que a gente funciona, que eu acho que vai ajudar muito vocês a entenderem melhor o comportamento de vocês e como é que vocês aplicam, né, essa identificação que vocês estão começando a ter com uma característica ou outra de um ou outro perfil. Lembrando, né, gente, que a partir de agora é mão na massa. E se você tem um negócio, é exatamente isso que você faz todo dia, coloca a mão na massa, faz as coisas acontecer. Então, a partir de agora, você vai começar a experimentar, né? Se você se identificou com características de um perfil, se você acha que é um perfil, você vai experimentar, né? Você vai olhar para todos os comportamentos negativos daquele perfil e vai tentar evitá-los, e vai olhar para todos os comportamentos positivos daquele perfil e vai usar eles cada vez mais. Então, eu vou te dar uma dica. Se você começar a fazer isso e você for sentindo cada vez mais conforto, né? Você se sentir confortável fazendo as coisas daquele jeito, é um bom sinal de que você está no caminho certo, de que você está realmente identificando qual que é o seu perfil e está preenchendo o teu mapa aí de uma maneira bem assertiva. Então, ó, vamos lá agora conversar sobre uma demanda, né? Uma situação, um cenário que acontece na nossa vida rotineiramente. Então, assim, tudo que nos acontece, né, o que nos move, são estímulos. Só que entre os estímulos que a gente recebe e as respostas que a gente dá para esses estímulos, existe um espaço. E nesse espaço está o nosso comportamento automático. Por isso que é tão importante você entender, né, identificar qual que é o seu perfil, para você saber quais são os comportamentos automáticos que te movem, né, que você responde sem pensar, automaticamente, lembrando que as nossas reações são automáticas, que a gente não controla ela. E elas estão dentro do nosso perfil comportamental, da maneira que a gente faz e responde as coisas. E olha só que interessante. Entre os estímulos que eu recebo e as respostas que eu dou, eu uso um espaço e eu respondo conforme o meu perfil comportamental. Se eu não estiver saudável, né, se eu não estiver no meu melhor momento, eu posso estar dando respostas ruins, né, respostas negativas. Eu vou só chutar um cenário assim, vamos supor, né, que você tem uma dificuldade lá com um fornecedor seu, né, que atrasou, né, uma matéria-prima e aquilo acabou atrapalhando a sua produção e acabou atrapalhando também a sua entrega. Se você responder de uma maneira ruim, negativa a esse atraso, você vai criar uma animosidade com o teu fornecedor, entendeu? Agora, se você, né, olhar e entender que, tipo assim, pô, no caso dele também, ele também tá faltando matéria-prima para ele fazer o que ele precisa te entregar, porque a gente sabe que tem muita coisa que tá faltando no mercado por conta, né, do cenário que a gente tá vindo.
Um outro cenário, um cliente te pede um desconto, né? E você já tá com tanto pepino na cabeça aí, ainda fica nessa pessoa perturbando, pedindo desconto das coisas, você já tá ali no teu preço no limite. Você pode ter uma reação assim, não muito agradável, e não dar muita bola com aquele cliente que fica lá, né, chorando desconto e tal. Em contrapartida, você pode fazer o contrário, você pode literalmente, né, abrir para o cliente, sentar, explicar, né, as demandas, o quanto as coisas subiram, quanto isso ou aquilo que subiu mais, né, nos últimos tempos impacta no teu produto. Então, tipo assim, você pode ter uma reação produtiva e positiva, e você vai ganhar aquele cliente literalmente, porque ele vai entender também o seu lado, entendeu? Então, assim, as nossas respostas, elas são automáticas quando a gente não tem consciência. Quando a gente começa a ter consciência de qual que é o perfil da gente, a gente começa a corrigir as nossas respostas automáticas negativas e começa a praticar conscientemente um comportamento mais positivo. O que acontece quando a gente faz, né? Quando a gente toma essa consciência e começa a querer ter melhores experiências com todo o nosso meio social, né? Com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com os nossos funcionários, com os nossos parceiros de negócio. A gente começa a ampliar, a aumentar esse espaço, né? Porque a gente começa a ter respostas melhores, então a gente tem mais possibilidade de escolha de resposta. Isso impacta literalmente nas nossas respostas, aumenta nosso espaço, impacta nas nossas respostas, e olha só que interessante, essas respostas mudam a natureza dos nossos estímulos. Lembra lá no começo do exemplo que a gente estava assim, né, meio negativão, com muito problema na cabeça, e a gente tratava todo mundo meio de qualquer jeito. Então a gente também estava num cenário em que todos os estímulos eram meio problemáticos, porque a gente também estava exalando, né, essa agressividade aí para todo lado. A partir do momento que conscientemente você começa a prestar atenção nisso e começa a querer entender o outro, para a hora que acontecer alguma coisa com você, você também ser entendido pelo outro, você muda a natureza dos estímulos, você passa a ter fornecedores, clientes, parceiros e até colaboradores, funcionários que têm uma energia mais positiva, que respondem também de maneira mais positivamente. Então você muda não só o tamanho do teu espaço ou o resultado das suas respostas, mas tem condição de mudar até a natureza dos seus estímulos. E daí tudo começa a fluir melhor, porque você está com fornecedores que são mais parceiros, clientes, né, que você vai subindo o nível de entendimento desse cliente sobre o seu produto, tudo vai melhorando. E olha só, mais uma coisinha que a gente vai colocar aí dentro. Nós vivemos dentro de um círculo de influência ou dentro de um círculo de preocupação. Quando você olha para o teu círculo de influência, para o teu círculo de preocupação, você pode conseguir medir, né, aonde que você está dedicando mais tempo. Se só nos problemas, né, naquilo que vem, que você tem que resolver automático, que é na mesma hora, que é um problema, ou se você está mais focado nas soluções. Em vez de, pô, eu tenho um problema, mas eu vou olhar como é que eu posso resolver esse problema. Eu não vou só ficar me lamentando, reclamando, falando mal da vida e tal, não. Eu vou olhar que tipo de solução que eu tenho. Será que eu esgotei mesmo todas as minhas possibilidades de resolver esse problema? Será que eu tô tendo um comportamento positivo, usando o melhor de mim para resolver esse problema? Então, olha que interessante. Quando a gente atua no nosso círculo de influência, existem alguns controles que a gente consegue ter e outros que a gente não consegue ter. Quando eu estou no meio de um redemoinho, né, um cenário meio caótico, eu não estou conseguindo atingir ali tudo que eu quero atingir de vendas, eu posso atuar literalmente em mim, né, um locus de controle interno, posso fazer isso que eu estou fazendo aqui, né, posso assistir esses vídeos, eu posso entender mais como é que eu funciono, eu posso conseguir conscientemente perceber quando eu estou num comportamento do meu perfil que é negativo, que não vai me levar para lugar nenhum, e eu posso começar a viver e a responder conforme o comportamento mais positivo, mais proativo do meu perfil. É para isso que eu estou assistindo esses vídeos, me esforçando para identificar meu perfil, para que eu consiga melhorar, literalmente me melhorar e melhorar a minha maneira de fazer as coisas. Então esse é um controle direto que eu tenho sobre mim, e quando eu estou fazendo isso eu estou no meu círculo de influência.
Existem controles externos, né? Existem problemas que é um controle indireto, né? Eu posso controlar um pouquinho, mas eu não posso controlar tudo porque eu dependo de uma outra pessoa. Vamos supor no caso do fornecedor, né? Ele te deixou na mão, ou então você compra os produtos dele e ele fica de te entregar com uma semana, mas ele toda vez entrega com 10 dias. Então, tipo assim, parte do controle você tem, né, que é o prazo que ele te promete e você já sabe que você recebe com 10 dias, mas você não pode mandar na empresa dele, você não sabe qual que é a demanda dele e talvez você não tenha a opção de mudar de fornecedor, né? Talvez o preço dele é o que mais combine ali no teu momento com a sua empresa. O que você pode fazer nesse caso de locus de controle externo, né, e indireto, que você não controla tudo? Você pode, por exemplo, mexer ali no teu orçamento e passar a comprar aquilo que você vai usar daqui uma semana, não, daqui 2 semanas você comprar já, né? Aí, tipo assim, ele vai te prometer para uma semana, você já sabe que ele vai te entregar com 10 dias, mas você só vai usar na segunda semana. Então você tira, né, da mão dele esse problema do prazo de entrega e melhora para você e você nem precisa dizer para ele que você vai precisar daqui 2 semanas. Você continua mantendo, né? Tô te comprando para você me entregar com uma semana. Você sabe que ele vai atrasar ali uns diazinhos, mas isso não vai atrapalhar a tua produção porque você já se programou para fazer isso daqui 2 semanas, para usar aquela matéria-prima daqui 2 semanas. Você percebe que estava no teu círculo de preocupação, né? No teu controle externo. Mas você conseguiu trazer para dentro do teu círculo de influência, mexendo no seu comportamento, na sua proatividade, entendeu? Porque no do outro você não manda. E existem as coisas de controle inexistente, né? Estão no nosso círculo de preocupação e você não tem controle. Vamos supor o caso que a gente teve aí recém, né, da pandemia. O governo mandou fechar, né? Você tem uma loja física e o governo mandou você fechar as portas, né, por 90 dias. Então, olha só, mesmo nesse cenário que você não tem controle nenhum, você não pode fazer nada, você não pode abrir a loja, teve gente que fechou, não aguentou e literalmente desistiu do negócio e teve gente que passou a vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, fazer live, mandar oferta para o cliente todo dia, conseguiu criar mais 2 canais de venda. Então, tipo assim, hoje que ele pode abrir a loja física dele, ele tem 2 canais funcionando a mais, né? Então ele conseguiu pegar aquilo que era uma coisa que ele não controlava, mas ele foi positivo no comportamento dele, ele se comportou de maneira proativa, ele não olhou e ficou no círculo de preocupação reclamando e dizendo que não tinha jeito, que a culpa não era dele, né? Ele foi lá e resolveu, né? Ele criou uma solução, ele teve um comportamento extremamente positivo, criou uma solução. O que ele fez? Ele trouxe até esse cenário que estava mesmo no círculo de preocupação dele, com um controle inexistente, e ele jogou ele dentro do círculo de influência e ele resolveu. E sabe o que você faz com esse círculo de influência? Você literalmente joga ele aqui dentro desse espaço, porque ele é exatamente isso, ele é o seu comportamento e você pode passar o seu tempo, né, atuando nos problemas, naquilo que você não tem controle, no teu círculo de preocupação, ou você pode olhar para o seu comportamento, tirar tudo que é negativo, fazer cada vez mais os comportamentos positivos do seu perfil e trabalhar no teu círculo de influência, né, aquilo que eu posso fazer. E muitas vezes as pessoas, por conta daquilo que elas não podem fazer, elas deixam de fazer até aquele mínimo que elas podem. E você já deve ter ouvido falar aí, né, desse jargão aí do princípio de Pareto, que 20% das suas ações resultam em criam 80% dos seus resultados. Então, tipo assim, você deixa de fazer minimamente o que você pode fazer e fica ali focado nos problemas e no que você não pode fazer, que não está no seu controle, sendo que praticamente tudo, conforme você encara as coisas e conforme você se conhece, entende como é que você funciona, você consegue tirar do círculo de preocupação, consegue jogar dentro do teu círculo de influência, aumenta esse teu espaço, aumenta as suas possibilidades, né? Aumenta a sua maneira de responder, responde mais positivamente, tem respostas mais positivas e melhora os seus estímulos. E tudo isso junto impacta nos seus resultados, né? É o seu resultado. E o que você quer no teu negócio? Você quer resultados.
Então, olha para isso da maneira mais positiva possível, começa a aplicar isso a partir de hoje no seu negócio e a gente está aqui para ajudar você a entender cada vez mais esses funcionamentos, esses mecanismos e assim, presta atenção no que eu vou te falar agora, que isso é muito importante aí, caneta e papel na mão, baixa o quiz, vai montando o seu mapa, porque muita coisa que você não dá conta de fazer é por isso aqui, pelo aquilo que você não sabe como é que você funciona e você não tem acesso a esse conhecimento, mas agora você tem. Então, use ele a seu favor, use ele na melhor maneira possível e eu desejo que você consiga transformar o teu negócio com esse conhecimento que você está começando a entender, saber como é que você funciona. Espero ter contribuído e até o próximo. Obrigada por assistir até aqui.